Boa noite todo mundo, sejam muito bem-vindos aqui à nossa comunidade. Espero que Deus possa ter abençoado muito a sua semana, que essa semana tenha sido incrível. E hoje nós vamos falar sobre o seriado Amando a Deus de todo o coração e principalmente amando a missão de Deus, a missão que Cristo tem trazido para nós. E eu queria começar falando o seguinte: quem não está comigo opõe-se a mim, e quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Isso quem falou foi Jesus, quando Jesus estava em Cafarnaum, e eu vou falar um pouco sobre essa história que aconteceu. E lá, ele, após ter ensinado, imagina a situação, após Jesus ter ensinado para milhares de pessoas, após Jesus ter feito muitos milagres, após Jesus ter expulsado muitos demônios, após ele ter amado aquelas pessoas, ele ouviu muitas reclamações, muitas críticas das pessoas que estavam ali, muitas críticas daqueles que estavam seguindo a Jesus tanto tempo. E aí, naquele momento em que a igreja estava sendo formada por Cristo, naquela época, a igreja precisou passar por aquela experiência, né? Porque era uma igreja imersa numa cultura, uma cultura judaica, numa cultura religiosa, submetida a uns padrões. E esse discurso de Jesus veio violentamente para aquelas pessoas. E ele diz assim: quem não trabalha comigo, na verdade trabalha contra mim. Então, quando nós falamos sobre é preciso amar a missão de Jesus, é preciso entender que quem não trabalha a favor dele, trabalha contra ele. Então, é muito importante observar esse contexto. E aí, eu compartilho com você, dentro de um contexto da missão da igreja local, da nossa comunidade, né, que você está aí nos assistindo. A missão da nossa igreja é a mesma missão da igreja primitiva, da mesma missão da igreja que estava lá com Cristo. A mesma missão. Nada muda. É uma igreja que também vai estar ouvindo os mesmos discursos duros que Jesus falou naquela época e que precisa ser falado hoje. Por quê? Porque o contexto cultural é muito parecido. É um contexto de muita religiosidade, é um contexto muito forte, de muito egoísmo, de muita olhar para si, olhar para o eu e não perceber a graça, o milagre, o sacrifício, o amor demonstrado por Cristo na vida das pessoas. Portanto, a comunidade Batista Torres, ela emerge na história com uma finalidade de ser uma igreja que se mostra ativa na cultura local. É assim a nossa comunidade, enviada por Cristo numa missão. Somos chamados para aquelas pessoas lá fora, somos chamados para fora, né? A fim de falar ao mundo sobre o arrependimento, sobre a fé, sobre a esperança, sobre o amor, levar cura e transformação para as pessoas, aqueles que desejam emergem nesse momento para cumprir essa missão. Então eu queria falar com você que é membro da nossa igreja, que é simpatizante do nosso trabalho, que frequenta a nossa comunidade local, que é necessário você amar a missão de Deus. E a missão de Deus é que Jesus veio ao mundo para dar a sua vida em favor de muitos, para trazer salvação, transformação, cura, paz, mudança de mente. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio numa interação com as pessoas, trazer o seu amor, a sua graça. E ele não queria agir com força, com violência, com espada. Ele não veio para derrotar exércitos, ele veio para entregar a sua vida em favor de muitas pessoas. Essa foi a missão dele. Então é por isso que é muito importante
nós, como comunidades, entendermos que a igreja em que nós estamos inseridos precisa ser fiel a Jesus. Fiel a Jesus significa ser intencional na missão que Ele tem colocado para a gente. Tem que ter essa percepção. Deus te colocou onde você está, na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, na tua família. Deus colocou você onde você está, porque Ele te colocou para uma missão. Tudo que você faz, seja tendo retorno financeiro ou não, seja você, dependendo das condições, não depende das condições em que você está, onde você está, Ele te colocou numa missão. Ele te colocou ali com um propósito de servi-lo, de testemunhar sobre Ele, de falar do amor dEle para outras pessoas. Então, é muito importante nós entendermos como é fundamental estar engajado na missão de Cristo. Isso é um dos resultados, um dos frutos mais solicitados pelo Pai. E Jesus, se você for ler as Escrituras, você vai encontrar... Isso é inerente ali à vontade de Deus, revelada em Cristo. Então, é muito importante nós, como comunidade, entendermos onde nós estamos inseridos, o porquê nós estamos ali inseridos e como a graça de Deus se manifesta através das nossas vidas, nos usando. E aí eu vou contar para vocês uma história que, certa vez, Jesus estava numa cidade chamada Cafarnaum, e nessa cidade ele estava ali realizando as suas curas, estava realizando os milagres, estava trazendo uma palavra de ensinamento, de paz, de transformação para aquelas pessoas. Multidões se aglomeravam, pessoas estavam ali buscando uma palavra de conforto, buscando salvação. Mas é muito interessante notar que mesmo em meio a todos aqueles seguidores de Cristo Jesus que estavam ali, não somente os 12, mas os demais seguidores, juntamente com a multidão, foi muito interessante. Se você for em João capítulo 6, você vai notar isso, pessoas buscando seus próprios interesses. Jesus mesmo fez uma severa afirmação e disse: olha, vocês estão aqui por causa do pão e do peixe, por causa da cura, por causa do milagre. E vocês precisam entender que eu sou a cura, eu sou o milagre, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aquele que se relaciona comigo tem vida eterna. Então você percebe que nessa comunidade, nessa cultura, as pessoas estavam o quê? Com interesses próprios. Buscando, mesmo na presença de Jesus, mas buscando os seus próprios interesses. Buscando as suas próprias afirmações, seguindo as suas próprias convicções, muito provavelmente convicções religiosas muito fortes, ao ponto de que não estavam ouvindo o que Jesus estava falando. Era uma comunidade de pessoas, de alguns seguidores, que faltava fé. Era muito perceptível ver isso na vida dos discípulos também. E inúmeras vezes Jesus fala para eles: olha, por que duvidaste? Por que faltou fé? Por que você não creu? Certa vez, os discípulos estavam no mar, em alto mar, Jesus não estava com eles. De repente veio uma tempestade muito forte, como se nunca tivesse acontecido naquela região. E aí, Jesus não estava lá. Eles achavam que eles iam morrer, eles estavam desesperados no meio daquela tempestade. E de repente, eles enxergam ao longe um vulto chegando até eles. Eles ficam desesperados, eles ficam amedrontados. E de repente, eles começam a enxergar mais de perto. E Jesus, andando sobre as águas, diz: não tenham medo, tenham fé, acreditem. Pedro, desesperado, ao mesmo tempo fazendo uma prova de fé, disse: se és tu mesmo, manda com que eu ande até você. Pedro deu os primeiros passos sobre as águas, depois, olhando a tempestade que estava ao seu redor, começou a afundar. E Jesus disse: por que duvidaste? Eu não sei qual é a realidade da sua vida. Eu não sei se você tem sido uma pessoa que tem procurado os seus próprios interesses. Não sei se você tem sido uma pessoa que tem faltado fé.
Mas essa era uma realidade que aconteceu naquela época e essa é uma realidade que acontece hoje. Mas também aconteceu uma coisa muito interessante naquela região com aqueles seguidores que estavam ali próximo de Jesus. Eles começaram a criticar Jesus. Eles começaram a criticar os ensinamentos que Jesus estava falando. Eles começaram a criticar aquilo que eles não estavam entendendo. E aí em João capítulo 6, versículos 64 e 67, nós temos um relato em que João descreve o que Jesus falou para aquelas pessoas. Em João capítulo 6, verso 64, ele vai dizer o seguinte: mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio que não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos, notem, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Essa é a mesma pergunta que Jesus faz para você. Porque é muito notório ver, e eu tenho acompanhado, tenho visto isso, até em nossa comunidade, como tem pessoas que ainda buscam os seus próprios interesses, que falta fé, que fazem duras críticas, tudo baseado nas suas convicções, baseado talvez na sua religiosidade, numa bagagem anterior. E Jesus disse: olha, por que vocês não creem em mim? E essa palavra dura de Jesus, essa palavra direcionada para os seus seguidores, muitos dos discípulos que estavam acompanhando Jesus naquela época começaram a se afastar e muitos abandonaram a Jesus. Eu não sei se você tem se afastado de Jesus. Eu não sei se você até já abandonou a Jesus. Mas é muito provável que muitos nesse caminhar da igreja local vão abandonar e vão deixar Jesus para depois. Vão deixar Jesus talvez por um último momento de vida, não sei. Então eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia agora em João capítulo 17. Eu queria contextualizar com você aquilo que Deus tem me ensinado sobre como é importante amar a missão de Deus. E essa palavra que Deus fala aqui em João capítulo 17, que Deus trouxe para nós, resume tudo que significa amar a missão. Agora vou para ti, mas digo isto, isso é João capítulo 17, versículo 3, vou botar aqui para você, João 17, versículo 13 a 20. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que aqueles que tenham a plenitude da minha alegria, dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, mas rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. A palavra de Deus, a palavra de Cristo, ela vai exceder todos os ritos, todos os costumes, todas as culturas, todas as religiões, todas as regras, tudo aquilo que está impregnado na cultura atual em que nós estamos vivendo e que atrapalha muitas vezes de um novo discípulo de se desprender dessas convicções e simplesmente obedecer ao Mestre, simplesmente ouvir a voz, crer nele. Então hoje eu quero te convidar para você crer, para você obedecer e para você amar a missão que Deus tem para a sua vida. Deus te colocou onde você está com um propósito e Ele quer que você esteja disposto a ser usado por Ele. Agora, note bem, se a palavra que sai de dentro de você
promove o reino de Deus, se você tem buscado ser um discípulo, se você tem buscado ouvir a voz do Mestre, se você entende o que é ser um discípulo de Cristo, que é reproduzir a missão de Jesus, e a missão de Jesus é que Ele veio para amar, para salvar aquele que tinha se perdido. Tem muitas pessoas que estão perdidas hoje, e Deus quer usar você, nos usar como comunidade, como igreja, para alcançar essas pessoas. Porque essas pessoas hoje estão ausentes da presença de Deus. E não é isso que Deus quer. É por isso que Ele nos envia com essa missão. É por isso que Ele nos coloca focados nessa missão. Então, se você tem feito isso, se prepare para uma coisa. O mundo vai te odiar. Não fomos chamados para sermos aceitos, mas fomos chamados para impactar nossa cultura, nossa condição atual, nossa sociedade atual, com um evangelho que vai impactar vidas e que vai dizer: aquele que peca, agora não peque mais. Aquele que estava com um olhar voltado para o mundo, agora esteja com um olhar voltado para o reino de Cristo, para a graça, o amor e o seu perdão. Então, pensa bem, Jesus já nos enviou como igreja. Existe uma missão muito maior do que aquilo que nós fazemos. Deus já nos colocou onde nós temos que estar. Só que às vezes a gente age como Pedro. As tempestades, os problemas, a condição atual, são muitas coisas, aquilo que está internalizado em nós, muitas coisas acabam nos tirando a atenção. Cuidado para você não se afastar por causa da tua falta de fé e abandonar a Jesus. Não deixe isso acontecer. Pense que você está no campo de batalha e que vai acontecer de que o inimigo vai atacar. Mas lembre-se, em Cristo nós somos mais que vencedores. Deus não vai deixar você sofrer além daquilo que vai ser permitido por Ele. E dele vai vir sempre o escape, e dele vai vir sempre a salvação, e dele vai vir sempre o conforto. Então, tranquiliza teu coração, se dispõe para Deus e diz: Senhor, me usa na missão que o Senhor tem. A igreja, a comunidade, ela tem uma missão, uma única missão, de ser o embaixador, de ser o representante de Cristo na terra. Para quê? Não para guerrear contra sistemas políticos, não para guerrear contra pessoas. Nossa guerra não é contra a carne ou sangue, nossa guerra é no mundo espiritual, ou seja, Deus te chamou para levar a sua palavra, o seu amor, o carinho dele, a graça dele, aquilo que ele quer salvar, transformar pessoas, para aquela pessoa que está próxima de você, para aquela pessoa que está engajada com você, para aquela pessoa que precisa de você, que na verdade ela precisa de Cristo. E você vai ser usado por isso. Mas se você não amar a missão que Jesus tem dado, como você pode amar a Jesus? Porque Ele se ama a missão. O seu nome, Messias, o Salvador. O Messias significa aquele que foi enviado numa missão. Então, se nós amamos ao Messias, a Jesus Cristo, e temos Ele como o nosso Senhor e Salvador, você está na mesma missão que Ele, que é curar pessoas, que é salvar pessoas. Por isso eu queria compartilhar com você agora alguns elementos estabelecidos para que a igreja possa aprender a amar essa missão. E isso está descrito lá em Atos capítulo 13, versículo de 1 a 3. Atos capítulo 13, versículo de 1 a 3. E aqui é um exemplo muito clássico da missão de Cristo através da vida do apóstolo Paulo, de Barnabé e de grandes outros homens que foram em missão para levar a graça, o amor de Cristo para outras pessoas. E aqui em Atos capítulo 13 diz o seguinte, versículo 1: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado por Herodes, o tetrarca,
e Saulo. Enquanto eles adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separa-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então, note bem, primeiro, uma realidade daquela cultura local. Antioquia. Que cidade era essa? Antioquia era a capital da Síria, a terceira cidade mais importante do Império Romano, tirando a própria Roma e Alexandria. Era uma cidade com mais ou menos 500 mil habitantes, né, num importante centro comercial e cultural daquela época, do primeiro século depois de Cristo. A cidade também ela é referência, por causa do Império Romano, do paganismo e da imoralidade, né? E apesar de tudo isso, Deus plantou uma igreja ali. Por quê? Porque pessoas foram enviadas em missão para aquele local, né? E aí lá eles começaram a falar de Cristo. Eles começaram a falar do amor, da graça de Deus. Você vai ver isso em Atos capítulo 11, versículo 20, como como aquela comunidade começou a receber a graça e o amor de Cristo, né? E as boas novas eram compartilhadas a respeito do Senhor e as pessoas começaram a receber isso. E a mão do Senhor estava com eles. Muitos creram, muitos daquela cidade se converteram. Por quê? Porque pessoas estavam dispostas a ir. Pessoas entenderam qual era a missão. Jesus já tinha ascendido até os céus e dado a missão, ir de pregar o evangelho a toda criatura. E os discípulos estavam realizando isso. Não somente os 12 discípulos, mas os demais discípulos e seguidores começaram a se espalhar pelo mundo e levar as boas novas do Messias, do Salvador, do Senhor. E a igreja de Antioquia, ela representa no livro de Atos aqueles que se rendem a essa agenda, né? Que caminham na direção daqueles que precisam ouvir o Evangelho, que compreendem e acolhem o Evangelho, rompendo barreiras, seja geográficas, socioeconômicas, culturais, políticas e até saúde pública. Porque naquela época também existia uma pandemia muito forte, um problema de saúde pública muito forte, que era a lepra. E essas pessoas, como igreja, iam e elas enfrentavam tudo isso. Eu não sei qual é a justificativa e qual é a desculpa que talvez você tenha dado para a missão que Deus tem te chamado para cumprir. Mas talvez chegou o momento de você se arrepender. Talvez você que está afastado voltar e ser usado por Deus na missão que Ele tem para você. Então, quais são os elementos básicos para que a igreja possa aprender a amar a sua missão? Entender que você está numa cultura, então, muito provavelmente, eu não aconselharia você lutar contra a cultura. Eu digo para você, use a cultura em favor da missão. Você não vai fazer o que a cultura faz, mas use a cultura a favor da missão. Isso me faz lembrar uma história rápida em que Paulo vai até o Areópago, na Grécia, e era uma região que não era monoteísta, era politeísta, tinham vários deuses, várias imagens, e era um local, Areópago, um local cultural, onde eles reuniam-se, os vários filósofos e vários pensadores, para também discutir sobre religião e sobre os seus deuses. E lá havia um espaço para cada um deus, e para eles terem a certeza de que eles não esqueceram nenhum deus, deixaram algum deus de fora e causar a ira desse deus, eles colocaram um espaço vazio e lá tinha uma descrição, dizia assim, ao Deus desconhecido. Paulo, quando chega na cidade, chega nesse local, ele olha esse local e ele não rebate e diz assim, olha, vocês adoram deuses falsos, vocês são idólatras, vocês estão pecando. Não. Ele olha a cultura local, ele vê uma brecha e um espaço e diz, vejo que vocês são muito religiosos, vejo que vocês estão abertos a adorar um Deus. Hoje eu queria falar daquele ali, e era o espaço vazio que dizia ao Deus desconhecido, ao Deus que eles não conheciam, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo. E ali Paulo fala para aquela comunidade, para aquela cultura. Então isso é entender a cultura que nós vivemos, isso é um elemento fundamental.
né? É importante entender não somente a cultura, mas para você amar a missão, é importante entender a quem você está servindo. Você tá servindo a Cristo, então você precisa ser obediente a Cristo. Então, amar a missão de Deus é amar a Jesus de todo o coração, é estar engajado na mesma missão em que Ele veio nesta terra, salvar o que havia se perdido. E quem é que havia se perdido? São pessoas que talvez hoje estão sem paz, pessoas que estão querendo tirar suas próprias vidas, pessoas que estão infelizes, pessoas que estão simplesmente cultuando outros deuses e não conhecem o Deus desconhecido, pessoas que estão com interesses próprios, pessoas que simplesmente vivem uma vida onde não há relacionamento íntimo com Ele. É para essas pessoas que Deus tem nos chamado. Essa é a missão. Não importa as barreiras que existem e os limites. Segundo ponto, amar a missão de Deus, amar a missão de Jesus, é fazer a vontade daquele que enviou. No versículo aqui de João 17, versículo 18, assim como me enviaste ao mundo, Jesus faz essa oração, eu os enviei ao mundo. Aprenda que a missão, que amar a missão é amar a própria essência de Jesus. A própria essência de Cristo era que Ele era focado na vontade do Pai. Ele era focado em ensinar a vontade de Deus para aquelas pessoas, ensinar o amor de Deus para aquelas pessoas. Essa é a essência de Cristo. Quando Ele curava alguém, quando Ele ensinava alguém, quando Ele tratava alguém gentilmente ou quando Ele fazia duras críticas, duras advertências para o povo, tudo que Ele queria era salvar o que havia se perdido. Então o próprio Senhor nos advertiu: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E quais são os mandamentos que Ele tem falado? Creia em mim, vem e segue-me. Então a única coisa que nós precisamos fazer como discípulos verdadeiros de Cristo é crer em Cristo, amar a sua essência, e a sua essência é a missão de salvar aquele que havia se perdido, de comunicar o Evangelho àquele que havia se perdido, né? Por isso a igreja ela tem que se modelar em Jesus, se modelar nos seus comandos, né? Se modelar na sua palavra, se modelar no seu amor. Então, como você pode ver aí, amar a missão é fazer a vontade daquele que o enviou. Aprenda esse código incrível que Deus está te revelando hoje. Amar a missão é amar e fazer a vontade daquele que te enviou. Andy Stanley é um autor de vários livros, você pode dar uma pesquisada. Ele fez uma declaração, uma frase muito interessante. Ele diz assim: sua posição induzirá as pessoas a lhe emprestar temporariamente as suas mãos, mas a sua autoridade moral e seu exemplo irá inspirá-las a emprestar o coração. O que eu quero dizer com isso? O que o Andy Stanley estava falando aqui para a gente ao fazer essa citação? Que, como discípulos de Cristo, Deus deu autoridade para fazer coisas maiores do que Ele fez na missão, e que ao fazer isso, ao dar esse exemplo, nós estaríamos inspirando outros novos discípulos, outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, quando você faz a vontade de Deus, você é uma inspiração para as pessoas. Como é que as pessoas te olham? Será que elas se inspiram? Será que elas compreendem o que nós estamos fazendo? Será que elas compreendem o que é o Evangelho? O que é uma comunidade, o que é uma igreja? Então, se você está conectado com a gente aqui agora, entenda que Deus tem te chamado para você fazer a vontade daquele que te enviou. E ao fazer isso, você vai inspirar muitas outras pessoas. E que seus corações estarão inteiramente conectados e prontos também para servir na mesma missão. E terceiro e último ponto: amar a missão de Jesus é participar da mudança da história de vida de uma pessoa. Nós somos como um mensageiro. Você é como um mensageiro. Você é como aquela pessoa
que vai representar o Evangelho. Então, de forma que quando uma pessoa diz sim, não é sim para você, ela disse sim para uma fé em Cristo. E quando ela diz não, não é para você que ela está dizendo não, ela está dizendo não para uma fé nova em Cristo. Então, é muito importante entender que quando a gente passa a amar a missão que Deus nos deu, nós passamos a amar, participar da história de salvação de uma pessoa. Nós participamos do processo de salvação dela. Então, por quê? Porque quem tem poder para transformar, para salvar, para dar vida eterna é o Evangelho, é Cristo. Então, o Evangelho de Jesus é que tem o poder de fazer na vida de homens e mulheres o que Ele tem feito ao longo da história da humanidade, transformação. É interessante porque muitas histórias passam pela minha mente, desde a plantação há 3 anos da nossa comunidade. E dentro dessas muitas histórias, Deus sempre me relembra aqueles momentos em que eu estava com pessoas novas, compartilhando o Evangelho, não criticando, não julgando, mas simplesmente compartilhando a fé, compartilhando o que Deus tem feito na vida de muitas outras pessoas e o que Ele pode fazer na vida daquelas pessoas. E é muito interessante, ao caminhar nesse processo, ver como essas pessoas passam a ter suas vidas transformadas pelo Evangelho. E é muito legal, é muito bom poder participar dessa história, é muito bom poder ver essas mudanças, é muito bom poder ver como essas pessoas têm dito assim, sabe, agora eu entendo, agora eu quero seguir o Mestre, eu quero ser um discípulo de Cristo, eu me arrependo dos meus erros, como eu fui egoísta, como eu só pensei em mim, como eu fui muito crítico em relação a Deus e agora eu me arrependo e eu quero que Ele me transforme dia após dia. Eu quero dizer para você, é muito legal, é muito bom poder participar de histórias como essas. Eu tenho muitas histórias como essa ao longo da nossa plantação, da nossa comunidade, porque Deus tem feito muitas coisas maravilhosas, muitos milagres. Hoje mesmo recebi uma ligação de um milagre que Deus fez na vida de uma pessoa, trazendo a transformação, mudança de mente, arrependimento. Não tem preço que pague. Aí que eu percebo como estar inserido na missão de Deus é tão maravilhoso, não é pesado, ao contrário, é super leve, traz prazer para a alma, traz aquela certeza de que é isso, estamos no caminho certo. Então, é isso que eu quero transmitir para você. Eu quero transmitir como é bom participar dessa missão. O Evangelho, ele também muda o jeito de ver o mundo, né? A transformação gerada na vida das pessoas que se rendem ao Evangelho é incrível, como nós falamos aqui, né? E ela coloca novas pessoas na mesma missão, porque homens e mulheres transformados pelo poder gracioso do Evangelho também são agentes de transformação, ou seja, eles também vão participar da história de salvação de outras pessoas. Olha que coisa incrível. E aí que eu chamo de viralização do Evangelho, ou seja, o Evangelho passa a fazer sentido, relevância numa cultura, numa sociedade. Então nós como igrejas somos chamados para isso. Então reflita comigo, né? Como é que nós podemos pensar, né? Como era antes para alguns, mas como é hoje para nós como comunidade? E o que é a nossa comunidade? O que é a igreja local? Precisa estar concentrada dentro da missão que Deus tem nos chamado. Primeiro, viver uma vida centrada em Cristo. Não viver uma vida centrada no hoje, no aqui e agora. Muitas pessoas pensam só no aqui e agora. Ah, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Tudo bem, seria muito bom se tivesse. Mas a nossa vida, ela é eterna. Longe de Deus ou perto de Deus, com Deus. E a decisão, ela é tomada aqui. Então hoje, muitas pessoas têm vivido suas vidas centradas no hoje. Eu quero te convidar a centrar sua vida em Cristo, na missão. Realizar hoje,
mas uma missão que convida pessoas a uma vida eterna, que tem muita coisa boa pela frente. Tem muitas pessoas que têm uma vida centrada em si mesmo, são individualistas, egoístas, né, egocêntricas. Então, olha só o desafio que nós temos de fazer com que uma pessoa deixe de adorar a si mesmo e passe a adorar somente a Cristo Jesus. Uma vida marcada pela ausência de Deus. Muitas pessoas têm se perguntado onde é que está Deus nesse momento. Pessoas que talvez perderam entes queridos nesse momento de pandemia, têm se questionado, têm questionado a sua fé. Eu quero te dizer, não perca a sua fé. E você que está aí, que é discípulo de Cristo, leve fé àqueles que estão sem. É fundamental, é muito importante. Pessoas que têm tido vidas fragmentadas, por exemplo, relacionamentos quebrados, seja de amizades, o próprio casamento, muita coisa tem acontecido, muita coisa tem sido revelada nesse momento. E é nesse momento que a igreja é convidada, é chamada para realizar a missão de Deus. É importante a gente não perder o propósito que Deus tem para a sua igreja, para a sua comunidade. Ir de pregar o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando, cumprindo a missão que Ele deixou. Às vezes a gente esquece, como Pedro, as tempestades, as coisas que nos cercam, a condição de vida que vivemos, faz a gente pensar tanta coisa menos na missão que Ele tem nos dado. Onde Deus te colocou é onde Ele quer realizar a sua missão. E se Ele tem uma missão para você fora de onde você está, Ele vai te dar e vai te levar para lá. Vai te realizar outra condição, como foi com Paulo e Barnabé. Separem Paulo e Barnabé, porque eu tenho uma missão para eles. Assim vai ser com você. Se Ele quer que você mude de cidade, Ele vai te mudar de cidade. Não é para você ter um emprego melhor, um salário melhor. Ele vai te mudar de cidade, porque Ele tem uma missão para você naquela cidade. Se Deus vai mudar você de cargo na sua empresa, Deus tem uma missão para você. Se você vai construir uma família agora, Deus tem uma missão para você com a sua família. A condição em que você estiver, como discípulos de Cristo, é muito importante entender que Deus tem uma missão e nós estamos inseridos nelas. Então a igreja, ela não tem um departamento de missões. A igreja, ela não tem um grupo de pessoas que faz missão. A igreja em si vive a missão. Por isso que é importante a gente amar a missão, porque se nós amarmos a missão de Deus, a gente vai estar amando a Deus. Se nós amarmos a missão de Cristo, nós vamos estar amando a Cristo, porque Cristo, a sua essência é missional, é de levar o evangelho para aqueles que não conhecem, para aqueles que não têm relacionamento íntimo com Deus. Então hoje, faça uma análise da sua vida. Deus ama você. Ele quer transformar o seu mundo. Ele quer transformar o mundo de muitas outras pessoas. Ele não quer que você se afaste dele ou o abandone. Ele quer simplesmente que você creia, mesmo muitas vezes sem entender. E ele dizia isso. Ele dizia: o que eu faço hoje vocês não entendem, vão entender depois. Talvez na tua vida esteja acontecendo coisas que talvez você não entenda. Por que Deus está permitindo isso acontecer? Mas depois você vai entender. Não tenha dúvida. Ele vai revelar para você, Ele vai mostrar e você vai entender. Mas enquanto você não entende, só creia. Só diga: Senhor, me usa. Eu não estou entendendo nada do porquê eu estou passando por isso. Mas me usa e eu acredito que o Senhor me ama, que o Senhor cuida de mim, que o Senhor está comigo e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Obedeça aos mandamentos que Deus tem te dado, aos comandos que Ele tem te dado. Aquele que tem os meus mandamentos, os guarda. O que significa os guarda? Aquele que tem os meus mandamentos e os cumpre e os pratica é o que me ama. Você não pode amar a Deus só da boca para fora, ou num culto presencial, ou até mesmo online. Não, são com as tuas ações. É você entendendo a missão que Deus tem para você, é entendendo, como nós falamos nos últimos seriados, como é importante você amar a Deus, entender o amor de Deus, como é importante você amar a comunidade.
uns aos outros. Agora, como é importante você amar a missão que Deus tem te dado. E como na semana que vem nós vamos falar, como é importante você amar a palavra de Deus. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti, diz o salmista. Isso é fundamental. Então, domingo que vem, eu quero te convidar. Vai estar incrível. Domingo que vem, você não pode perder esse fechamento desse seriado, amando a Deus de todo o coração. Porque domingo que vem nós vamos falar sobre como você vai trazer esse combustível para você amar a palavra de Deus. Ela é viva, poderosa, só ela pode transformar pessoas. Só ela pode te transformar, só ela pode transformar os teus amigos. Então, não perca essa mensagem que nós temos tão especial para este domingo, amando a palavra de Deus. Eu queria orar com você nesse momento e queria que você abaixasse a sua cabeça onde você está. Hoje foi um culto diferente, mas Deus quer comunicar algo com você. E eu espero que você tenha compreendido a importância desses fatores do amor. Do amor que Ele tem por você, do amor uns para com os outros, que é fundamental, e do amor à missão que Ele tem, que é te enviar, e já te enviou, a lugares onde pessoas precisam conhecê-lo, e onde você será um canal de bênção, onde você vai participar da transformação, da história de transformação de pessoas, de vidas que precisam do seu amor. Vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de chegar a muitos lares, Senhor Deus, a muitos corações. A Tua palavra, Senhor Deus, que é simples, viva e eficaz. Abençoa, Senhor Deus, os lares que nesse momento estão ouvindo a Tua voz, os Teus discípulos que estão conectados contigo, que eles possam entender a importância da missão que o Senhor tem dado a eles, a Tua igreja, como o Senhor, a Sua própria essência, é uma essência de missão, ou seja, como Tu mesmo fizeste a oração, Senhor Jesus, não rogo somente por estes, mas por aqueles que vão crer em mim, pois eu também os enviei ao mundo, para que eles preguem o Evangelho a toda criatura, para que outras pessoas possam Te conhecer e te aceitar como Senhor e Salvador, e nós, com o privilégio que o Senhor tem nos dado de participar da história de salvação, de transformação dessas pessoas, como tem sido prazeroso para mim, como tem sido prazeroso para muitos discípulos. Assim eu oro, Senhor Deus, para que também aconteça na vida de muitos seguidores e discípulos que estão ouvindo a Tua voz nesse momento, que eles possam entender a missão em que eles estão inseridos e que eles possam cumprir e obedecer aos Teus mandamentos. Obrigado por tudo, perdoe nossos pecados, Senhor, e nós abençoamos os lares nessa noite, para que essa semana seja uma semana incrível, de manifestação do Teu Espírito na vida daquelas pessoas que precisam entender que é importante, que é fundamental amar a missão que o Senhor tem dado para a igreja, que a igreja se levante e compartilhe a Tua fé e o Evangelho, enfrentando barreiras, limites geográficas, políticas, culturais, seja o que for, Senhor Deus, até de saúde pública, e que possamos, Senhor, levar essa paz que excede todo entendimento, e que corações sejam inundados com a Tua salvação e com a Tua paz, e que possamos, Senhor Deus, contar as histórias e as experiências de como o Senhor tem nos usado, assim como os discípulos quando retornavam da missão e contavam com alegria aquilo que o Senhor fazia através da vida deles, assim também possamos contar tudo aquilo que o Senhor faz através de nossas vidas, não porque merecemos algo, não porque temos o poder, mas em nós habita um poder maior do que qualquer outra coisa, que é o Teu Espírito, e que possamos saber ativar esse poder dentro de nós, e que possamos, Senhor Deus, simplesmente comunicar o Evangelho puro e simples para quem precisa, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, abençoe, Senhor Deus, cada discípulo que está nesse momento conectado conosco. Tira, Senhor Deus, qualquer limites, qualquer justificativas, qualquer coisa que possa prendê-los, e que eles possam entender que não importa se estão no meio da tempestade ou não, o Senhor está com eles, Senhor. Abençoe a vida deles, em nome de Jesus que eu te agradeço. Abençoe a Tua igreja e nos usa cada vez mais, Senhor. Em nome de Jesus, amém.